Bom, rapaziada, vamos aqui trazer mais um vídeo informativo sobre o São Paulo Futebol Clube pra vocês, né, cara? Dessa vez vamos trazer algumas informações bem interessantes que saíram durante esses últimos dias, na verdade de ontem pra hoje, que eu não consegui trazer vídeo, que eu tava editando vídeo lá pro canal principal. Quem não sabe, eu tenho um outro canal dedicado a PES e FIFA, mas hoje vamos aqui falar sobre o São Paulo, tá, galera? E vamos falar sobre vídeos, sobre informações muito interessantes sobre a saída, enfim, do James Rodrigues. A cada dia ele está se encaminhando para já ter um novo destino e deixar o São Paulo. E vamos conversar um pouquinho sobre isso, porque por mais que muitas pessoas não queiram mais saber de James Rodrigues, temos que conversar um pouquinho porque tudo vai definir quanto o São Paulo terá que pagar de multa pra ele, quanto o São Paulo vai receber uma possível negociação. Então realmente é um assunto ainda assim do nosso interesse, né, galera? Então vamos aqui falar também sobre reforços que estarão chegando no São Paulo e sobre o destino de cada um deles. Reforços, depende do seu ponto de vista. E será o Michael no São Paulo, rapaziada? Em apuração do Rafael Emiliano, ele trouxe essa informação e também vou falar nesse vídeo aqui pra você. Então o vídeo vai ser bem completado, então fica ligado até o final que com certeza vai valer muito a pena. Você realmente vai ficar muito bem informado de tudo que sair nos próximos dias. Amanhã tem um São Paulo já em campo, né, cara, contra o Tadieres pela Libertadores. Então realmente estou muito entusiasmado com essa partida. Boas expectativas, né, cara, por boas partidas do São Paulo e quem sabe nós conseguimos sair com a liderança do grupo. Mas esse é um assunto pro vídeo de amanhã, né, cara, porque hoje nós vamos falar sobre informações, sobre reforços e sobre saídas, né, cara, já que estamos nos aproximando. Lembrando que no início de julho já começa a janela de transferência, só que as conversas já andam a todo vapor para possíveis negociações e possíveis acertos, né, cara? São Paulo não quer perder tempo no mercado. E a começar pela saída do James Rodrigues, São Paulo já não é de hoje. Tem movido os pauzinhos para conseguir concretizar a saída do colombiano, né, rapaziada? Ele já não faz parte dos planos do Zubeldia e como eu já adiantei pra vocês, não é de hoje. Ele já foi liberado pra ir em busca de uma outra equipe. Ele já foi, inclusive, liberado para se reapresentar. Se reapresentou hoje à seleção colombiana. E por incrível que pareça, né, galera, para muitas pessoas, tem equipe espanhola se interessada no James Rodrigues. Inclusive, já consultou o São Paulo para saber os valores do atleta. E é o Celta de Vigo. O Celta de Vigo não é uma grande equipe da Espanha, mas é aquele equipe meia de tabela, né, cara? Eu vi que terminou em 13º, a última La Liga que se encerrou nesse último final de semana. Então realmente é uma equipe ali que eu ainda me surpreendi, né, cara? Porque o James Rodrigues já não joga há muito tempo, não deu certo no futebol brasileiro. E aí a gente vê a equipe da La Liga que quer contar com o meia, inclusive já consultou o São Paulo para saber dos valores. Vale a pena ressaltar que o São Paulo não vai liberar o cara de graça, né? Porque o São Paulo ainda tem a dívida de 10 milhões em luvas, que era previsto ser pago só no final do contrato, lá na metade de 2025, né, cara? Só que eu não preciso falar pra vocês que tudo deu errado. E o São Paulo, sim, tem informações falando que ele gostaria de ficar no São Paulo, não sei partindo da onde, mas ele tem preferência. É claro, ele não quer jogar no Atlético Nacional da Colômbia, no Boca e em outras equipes aqui da América do Sul, ele quer voltar para a Espanha. E esse interesse do Celta de Vigo talvez tenha animado um pouco ele, porque essa informação hoje, que a sua representação, o jornal lá da Colômbia trouxe essa informação que o James Rodrigues pediu um psicólogo, né, cara, para a seleção, para a federação, um psicólogo e também um preparador físico, para ele se preparar bem fisicamente, porque, se vocês terem ideia, ele foi liberado até dos últimos treinamentos, né, cara, então ele não foi nem participou das últimas atividades no São Paulo, ele já foi liberado para se representar a seleção colombiana. E esses jornais falaram que o jogador estava se sentindo rejeitado no São Paulo, né, cara? Ele estava se sentindo rejeitado porque não era escalado, não era incluído nos treinamentos da forma que deveria, né, cara? Inclusive foi liberado dos últimos treinamentos e foi liberado com antecedência para poder se reapresentar à seleção colombiana para os amistosos e posteriormente a Copa América. Vale a pena lembrar que tem os outros jogadores do São Paulo que também foram convocados, como o Rafael e o Ferrarese. O Arboleda teve aqueles problemas, então não deve jogar a Copa América por aqueles problemas de ter levado um garoto de 16 anos para balada. Os jogadores estarão relacionados amanhã para o jogo contra o Tadieres. E como o James Rodrigues não seria relacionado, o São Paulo já liberou ele antecipadamente mesmo, e a tendência é que ele nem volte para o São Paulo, tá, galera? E por incrível que pareça, o Celta de Vigo da Espanha, assim, tá querendo contar com o meia colombiano, né, cara? Bom, realmente, né, rapaziada? Vamos esperar pra ver o que vai acontecer, mas a tendência, como eu falei pra vocês, é que o James Rodrigues nem sequer volte ao São Paulo mais, né, cara? Então realmente foi uma passagem que deu muito errado, que tá, assim, chegando ao seu final. Bom, agora vamos falar sobre os craques que estarão voltando para o São Paulo, esses novos reforços. Por isso que eu falei pra vocês, depende do ponto de vista, eu vou falar a situação de cada um deles. Porque tem jogador que será reintegrado ao elenco, tá, galera? Porque o São Paulo terá 3 jogadores retornando de empréstimo em julho. Já no próximo mês, Igor Lisiero, Orejuela e Jackson Mendes. Lisiero tem contrato com o Tricolor Paulista até o final deste ano. Já Orejuela e Mendes têm vínculo até 2025. O do colombiano, que é o Orejuela, vai até março, enquanto o equatoriano vai até dezembro.
Vamos falar qual é a situação de cada um deles. O Lisieiro, a primeiro momento, é o que deve voltar antes, inclusive já voltou pro Brasil e tudo mais. E o jogador tinha rumores falando que ele poderia ser reintegrado, só que a informação mais atual é que o São Paulo, foi dito que o São Paulo irá procurar uma outra equipe pra ele, e ele não faz parte dos planos, e a tendência é que ele pegue férias, sim, o São Paulo libere ele em férias até achar um novo destino pra ele ou até o contrato chegar ao seu final, tá, galera? Que o contrato dele se encerra no final de 2024, não deve ser renovado e não deve ser utilizado mais o Lisieiro. Fez uma temporada ok lá na Suíça, não foi nada muito uau, teve sequência, fez a temporada ok, não foi comprado definitivo, voltou para o São Paulo. E, em primeiro momento, falaram que ele poderia ser utilizado, mas a tendência é que ele não seja nem sequer escalado, né, cara? Ele, aparentemente, foi reavaliado pelo Zubeldia e não caiu nas graças. Já o Orejuela é a mesma situação, o São Paulo não vai utilizar o Orejuela, a tendência é essa, né, cara? Não temos informações oficiais, mas o Orejuela já recebeu algumas oportunidades, voltou, recebeu uma nova chance, né, no ano passado. Mais uma vez, não conseguiu corresponder, o São Paulo tá com lesões na lateral direita e mesmo assim pode ser que não utilize o colombiano, né, cara? Então a tendência também é que o São Paulo empreste ele para alguma outra equipe e vá fazendo isso até o contrato se encerrar. Pagou 12 milhões pra ele, hein, cara? Por ele. Fique bem claro, na contratação dele, mas eu não reclamei, porque na época ele tava muito bem, né, cara? A torcida do Cruzeiro queria ele de volta, que ele tinha ido muito bem no Cruzeiro, e o São Paulo conseguiu tratar ele. Eu falei, cara, realmente, um lateral veloz, bom, boa contratação, só que já começou com o pé esquerdo e foi daí pra pior, né, rapaziada? Já a situação diferente desses é a do Jackson Mendes, porque o Jackson Mendes, ele vai voltar pro São Paulo, ele recebeu, vamos dizer que sondagens de equipes do Equador, só que tinha saído a informação de que o São Paulo poderia utilizar ele, que o Zubeldia poderia reaproveitar ele com a ausência do Pablo Maia, pelo menos até trazer algum outro volante que poderia utilizar ele, não como titular, mas uma opção ali para o banco de reservas. Isso parece ter animado o jogador, que ele aparentemente ele recusou essas sondagens que ele recebeu do Equador, ele recusou todas elas, então aparentemente ele não quer voltar para o seu país natal e defender alguma equipe por lá. E foi dito que ele quer voltar para o São Paulo e quer conversar com o Zubeldia antes de definir o seu futuro, tá, cara? Ele se animou com essa possibilidade de receber novas oportunidades no tricolor, então a tendência, assim, é que talvez ele volte, né, cara? Ele volte para o São Paulo e seja, assim, reutilizado. Mas agora vamos ver o que vai acontecer quanto a esses jogadores, né, rapaziada? Agora vamos falar sobre o Michael. Michael no São Paulo, mano, como assim, cara? Como vocês sabem, quando ele estava no Flamengo, que tinha esse rumor que ele poderia sair, o São Paulo já demonstrou interesse nele quando estava com o Rogério Ceni, lá em 2022. Ele começou muito mal, ele fez uma boa temporada pelo Goiás, começou muito mal no Flamengo, depois foi muito bem, o São Paulo teve interesse nele, porque o São Paulo sempre esteve atrás de um ponta de velocidade e de habilidade, né, cara? E vocês lembram que o São Paulo chegou a sondar o próprio Michael, não foi pra frente, chegou a tentar contratar e quase contratar o Marinho, né, cara? Só que acabou não indo pra frente também, porque o São Paulo sofria muito naquela época com jogadores desse tipo. E foi confirmado nesses últimos dias que o Michel irá deixar o Al Hilal, né? O Al Hilal, eu sempre confundo. O Al Hilal, por conta do número de estrangeiros. E o Al Hilal não quer renovar com ele porque quer abrir uma nova vaga para um estrangeiro, para trazer mais um jogador super badalado aí da Europa, né, cara? Para conseguir trazer mais um jogador estrangeiro. E foi dito sim, ao receber essa informação, o staff do Michael procurou algumas equipes brasileiras. E sabendo já desse interesse do São Paulo no passado, na contratação do Michael, o São Paulo foi uma dessas equipes a ser procurada, né, cara? A ser procurada. Só não sei se o Michael sairia gratuitamente em fim de contrato ou através de uma venda. Vou até ver aqui pra complementar a informação. Sim, rapaziada, o São Paulo, ele foi procurado pelo staff do São Paulo. Não, o staff do atleta procurou o São Paulo, só que ele seria vendido, tá, cara? Ele procurou algumas equipes, e equipes como o Cruzeiro e o Bahia do Rogério Ceni sinalizaram um interesse nele. Só que o São Paulo já respondeu negativamente. Por quê? Porque já acha que no momento, na época não, né, cara? Na época quando procurou ele, precisava muito de jogador dessas características. Mas acho que no momento tá bem servido com o Eric, com o Ferreirinha, contratações que fez no começo da temporada, jogadores da mesma característica do Michael, habilidoso, que joga pela ponta. Mano, mas o São Paulo não tá indo atrás do Rigoni, do Luciano Vieto, são jogadores de outras características, jogadores centralizados ali, que jogam na mesma característica do Lucas ali, mas jogador que joga pela ponta, de habilidade, como o Ferreirinha e como o Eric, o Michael se enquadraria nesse ponto. Então o São Paulo já sente que está bem servido quanto a isso. E a ideia do Al Hilal é meio que fazer uma ideia do Al Hilal e do staff do atleta ao procurar essas equipes é valorizar o atleta, né, cara? E algumas equipes já sinalizaram interesse nele. E na época que ele foi vendido para o Al Hilal, ele foi vendido do Flamengo para a equipe saudita por 45 milhões e meio de reais na época. Então o São Paulo não tem interesse de pagar. Se ele viesse gratuitamente, era realmente, com certeza o São Paulo iria considerar bem mais
a contratação dele. Só que o Al Hilal quer vender ele, né, cara? E ele quer voltar pro Brasil, então ele procurou algumas equipes brasileiras. Só que o São Paulo não tem interesse em pagar esses valores para contar com o Michael, em pagar valores próximos disso, pelo menos, né, cara? Porque já desembolsou para contratar o Ferreirinha e já sente, sim, que já tá bem servido para jogadores nessa posição, tá, rapaziada? Nessa posição e principalmente nessas características. Então o São Paulo não vai avançar pro Michael, principalmente por esse motivo. Mas e aí, você acha que seria interessante o São Paulo contratar o Michael? Eu concordo. Se fizesse gratuitamente, era de se conversar, mas realmente vai inflacionar o preço do atleta, vai meio que fazer um leilão. A ideia é essa, né, cara? Ofereceu para algumas equipes brasileiras. Sem dúvida nenhuma, o desejo era voltar pro Flamengo, mas no momento ele não deve ter espaço no Flamengo, né, cara? O Flamengo trouxe o De La Cruz, trouxe diversos jogadores, o Cebolinha também se destacando ali. Então talvez o Michel não tenha tanto espaço, então ele procurou algumas outras equipes brasileiras nesse desejo de voltar para o Brasil. Uma dessas equipes a ser procurada foi o São Paulo, só que o São Paulo preferiu por não avançar pelas negociações com o Michael. Mas rapaziada, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre tudo isso que eu falei no vídeo de hoje. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder absolutamente nada. Até a próxima e falou!